Sabe, como é que um país lida com um problema tão sério como a intolerância que só cresce? Pois é, o Brasil está apostando numa solução que, olha, pode parecer surpreendente para muita gente: a sala de aula. A gente vai entender agora como uma nova forma de pensar o ensino religioso está tentando construir uma cultura de paz. Então, para a gente entender bem essa solução, primeiro a gente precisa olhar de frente para o problema. E o Brasil vive um paradoxo que é fascinante, mas ao mesmo tempo bem preocupante. Bom, todo mundo sabe, né? O Brasil é famoso por ser essa mistura cultural única. É como se a gente tivesse pegado fios indígenas, europeus, africanos, asiáticos e tecido tudo junto. O resultado é essa riqueza de tradições e crenças que é celebrada no mundo inteiro. Só que, por baixo dessa imagem toda, tem uma realidade bem alarmante. Relatórios oficiais mostram que as denúncias de intolerância religiosa subiram mais de 50%. 50% é um contraste, assim, chocante com essa imagem de país harmônico que a gente tem. E quando a gente olha mais de perto, os detalhes mostram um padrão que, nossa, preocupa bastante. Essa intolerância ela não acontece por acaso. Ela tem alvos bem específicos, principalmente as religiões de matriz africana. E quem mais sofre com isso? Mulheres e crianças. As causas são uma mistura bem tóxica, né, de racismo, preconceito histórico e, o que é fundamental aqui, falta de conhecimento. E aí fica a pergunta: como é que se combate um problema com raízes tão profundas? A resposta que o Brasil está tentando dar vem de um lugar que talvez a gente não esperasse: a própria escola. E essa é a questão central. Peraí, num país laico, onde o Estado e a Igreja são separados, a solução estaria justamente no ensino religioso? Parece meio contraditório, né? Mas é exatamente essa a proposta. Vamos ver como isso funciona. Olha, o ponto-chave aqui é o seguinte: não estamos falando daquele ensino religioso do passado. Sabe, o modelo antigo, principalmente na época de regimes autoritários, era o que a gente chama de confessional, ou seja, ele ensinava uma religião como se fosse a única verdade. Agora, o modelo novo, que é orientado pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que norteia o que se ensina em todas as escolas do país, é não confessional. O objetivo não é mais converter ninguém, e sim promover o conhecimento, um estudo mesmo, sobre as diferentes tradições e filosofias de vida que existem. É uma virada de chave total. E essa nova abordagem não é só uma mudança na lei, não. Ela tem como base um conceito filosófico bem profundo. Porque, vamos pensar, como é que a gente sai da simples tolerância e chega numa compreensão de verdade? Porque tolerar, às vezes, é só aguentar o outro, né? Eu te tolero. Mas compreender é outra coisa, exige muito mais. Exige uma mudança de olhar. E é exatamente aí que entra a ideia de alteridade. Alteridade. Essa é uma palavra que vem de um filósofo, o Emmanuel Levinas. E a ideia vai muito além de só respeitar. É a capacidade de enxergar o outro não como uma cópia da gente, ou algo que a gente precisa categorizar, mas enxergar a pessoa na sua individualidade total. Não é um objeto, não é um inimigo. É um rosto que aparece na nossa frente e pelo qual a gente sente uma responsabilidade. É bem profundo. E tem uma frase do Levinas que resume isso de um jeito brilhante. Uma comunidade de verdade, um nós, não é algo que apaga quem cada um é. Pelo contrário, ela só existe de verdade quando a particularidade de cada pessoa é não só reconhecida, mas valorizada. Ok, tudo isso é muito bonito na filosofia. Mas e na prática? Como é que essa ideia toda vira aula de verdade lá no dia a dia da escola? A resposta está lá de novo na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. É ela que pega essa filosofia da alteridade e transforma em objetivos de aprendizagem bem concretos, bem pé no chão. E na prática, os objetivos são muito claros. A ideia não é doutrinar ninguém, é sobre construir conhecimento sobre as diferentes culturas, garantir que todo mundo tenha a liberdade de crença, desenvolver a habilidade de dialogar e, claro, ajudar os alunos a construírem seus próprios projetos de vida baseados em ética e cidadania. Isso não é só papo, não está só no papel. Já está acontecendo. Em lugares como a cidade de Maracanaú, lá no Ceará, o currículo local já colocou esses princípios em prática. Isso mostra como essa política nacional vai, aos poucos, ganhando vida nas escolas pelo Brasil. Agora, a parte que eu acho mais fascinante é que essa ética da alteridade, essa ideia de enxergar o outro de verdade, se conecta com o valor humano que está em todo lugar. Ele ultrapassa qualquer cultura ou religião.
no fundo, a alteridade é um ato de justiça. É sobre dar ao outro o que é direito dele. Reconhecimento, dignidade e, claro, o direito de ser diferente da gente. E o mais impressionante é como essa ideia, que muita gente conhece como a regra de ouro, aparece de um jeito muito parecido nos textos sagrados das maiores religiões do mundo. Olha só: hinduísmo, judaísmo, cristianismo, budismo, islamismo, todas, de um jeito ou de outro, chegam no mesmo princípio, o da reciprocidade, da empatia. Então, resumindo a história toda, ao mudar o foco do ensino religioso, deixando de ser sobre imposição e passando a ser sobre compreensão, o Brasil não está só combatendo a intolerância. O que se está fazendo é usar a sala de aula para cultivar a alteridade, para cultivar a justiça. E são esses os pilares para se construir uma cultura de paz que realmente dure. Fica aqui uma reflexão para a gente. E se o grande objetivo da educação não for só saber mais coisas, acumular fatos e fórmulas? E se for, na verdade, sobre aprender a enxergar melhor, desenvolver essa capacidade de realmente ver, compreender e valorizar o outro em toda a sua humanidade?